Olá, tudo bem? Sou o professor Miranda da Secretaria de Esportes de Araraquara e vocês que fazem parte do meu canal Luiz Roberto Miranda, Ginástica em Casa. Hoje eu estou aqui com vocês na cidade de Casa Branca, estou no interior de São Paulo. Estou aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre essa pandemia e algumas atitudes que deveriam ter sido tomadas, aliás, não de agora, mas de sempre deveriam ter sido tomadas e não foram. E por isso que eu digo assim que a água bateu na bunda, né? E quando a água bate na bunda, a gente começa a se inquietar, a gente começa a ficar nervoso, preocupado com o que deveria ter feito e que não fez, né? Antes de começar o vídeo, eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho do local que eu estou. Eu estou sem máscara e estou sozinho, bem sozinho aqui nessa praça de esportes aqui em Casa Branca. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, rapidamente. Então aqui a gente tem quadras de vôlei, aqui a gente tem aparelhos de ginástica, então um local bastante agradável. Então eu resolvi vir para cá, estou aqui na casa da minha sogra, resolvi vir para cá para poder conversar um pouquinho com vocês. Primeiro eu gostaria de falar para vocês, para a gente começar a se localizar dentro do assunto, o termo sinergia. O que seria sinergia? Sinergia é quando duas ou mais forças atuam para que ocorra um determinado movimento, para que a gente possa fazer a energia acontecer. Então, sinergia, duas ou mais forças atuando para que a gente consiga movimentar alguma coisa. Então, quando a gente fala em sinergia das pessoas, é que as pessoas trabalhando juntas, elas podem atuar em diversos objetivos e conseguir concretizar esses objetivos, né? Então normalmente é uma coisa positiva. Pensando nesse termo, alguns cientistas estão falando que a nossa pandemia também é uma sindemia. O que eles querem dizer com isso? Uma pandemia que é uma sindemia. Então, duas ou mais forças atuando de forma conjunta para que alguma coisa aconteça. Infelizmente, as duas ou mais forças que estão atuando nessa sindemia são: primeira força, o vírus, o coronavírus, ele está atuando, tá? Mas o coronavírus, ele teria sucesso em tornar as pessoas doentes se não houvessem outras forças atuando? Provavelmente o sucesso dele seria muito reduzido. Quais são as outras forças que estão atuando? As outras forças são as patologias, são as doenças pré-existentes. Então, diabetes, hipertensão, obesidade, principalmente essas doenças, que são doenças que as pessoas convivem com elas ao longo de muitos anos, e quando esse vírus, um vírus oportunista, tem contato com essas pessoas que têm comorbidade, eles fazem um estrago terrível, né? Levando na maioria das vezes a óbito. Então vamos pensar. Muitas pessoas no mundo todo estão morrendo por causa da Covid-19, por causa do coronavírus, certo? Todo mundo concorda com isso. É uma tragédia mundial, certo? Mas 80%, 90% dessas pessoas que estão morrendo, provavelmente esse número, talvez um pouco mais, um pouco menos, possuem comorbidades, o que sejam essas doenças pré-existentes. Então a diabetes, a hipertensão, a obesidade, tudo isso está levando as pessoas a morrerem. O vírus,
ele se instala no organismo da pessoa e aproveita da baixa imunidade da pessoa para se multiplicar, e as defesas do organismo, elas vão para defender o organismo, e quando a pessoa apresenta comorbidades, quanto mais necessidade a pessoa tem de defesa, mais o organismo vai doar essa defesa. Então vai inflamar em demasia essa pessoa e vão acontecer problemas fisiológicos que levam a pessoa a óbito, certo? Mas isso é uma defesa que vem do organismo de forma muito forte, e se a pessoa está mais doente, e normalmente quando ela está com comorbidade, ela apresenta sintomas mais graves da doença, e o organismo atua de forma mais forte. Então, quanto mais forte o organismo precisar atuar, mais a chance da pessoa vir a óbito, porque ela está fraca. Ela já é uma pessoa que tem um quadro fisiológico fraco, que ela já se encontra doente, com hipertensão, com diabetes, com obesidade, né? Para falar das 3 principais causas de comorbidade que vão fazer com que a pessoa fique mais vulnerável ao coronavírus, tá bom? Então, qual que seria a discussão agora? A gente tem ouvido pela mídia a briga que tem sido pela vacina, a briga que tem sido pelos remédios para que possam evitar a doença, né? Então a gente tem 2 frentes aí. A gente tem uma frente de pessoas que falam que a gente deve ficar em casa, que a gente deve se vacinar, que a gente deve tomar precauções. Uma outra frente que também não exclui as preocupações da primeira, mas com uma abordagem diferente, falando que temos que tomar alguns remédios, que esses remédios podem ser combativos à doença, né? Então, sem querer entrar em detalhes de quem está certo ou quem está errado, eu vou falar uma coisa para vocês. De certa forma, todo mundo está errado. Por quê? A doença pré-existente, a diabetes, a hipertensão, a obesidade, é um problema que vem de há muito no nosso planeta. Não só no nosso Brasil, no nosso planeta. Isso já são doenças que existem. Agora eu pergunto para vocês, qual realmente é o combate dos governos, da sociedade, para que essas doenças estejam reduzidas? Se a gente tivesse sido atingido por esse vírus num planeta saudável, num planeta que respeita a natureza, que não desmata de qualquer maneira, que não prejudica o meio ambiente, de pessoas saudáveis, que se alimentam de forma adequada, que fazem atividade física, que mantêm uma saúde regular, a gente estaria realmente, como já se falou, passando por uma gripezinha. Porque a grande maioria das pessoas não estaria sendo afetada. Pessoas com saúde, elas têm uma imunidade grande, com que faz com que elas possam resistir a esse vírus. Então, quando a gente fala na porcentagem de mortos, a gente precisa também, se foi 2% a porcentagem de mortos, de 2 a 3%, nós precisamos pensar em 98, 97% de pessoas que resistiram ao vírus, que passaram pela doença sem grandes complicações, pequeníssimas complicações. Imaginem vocês se a nossa sociedade estivesse preparada. E olha, quando eu falo disso, eu falo isso historicamente, mas vamos dizer, quando começou a doença, quando a gente percebeu que a doença ela se efetivava através das pessoas que têm comorbidade, as pessoas que morrem, a maioria tem comorbidade. Se a gente começasse a fazer um trabalho desde o início da doença de reverter esse quadro mundial de doenças, eu sei que é muito difícil, mas a gente não poderia estar atacando atacando na mídia com uma problematização diferente. A gente pensar que se as pessoas regredissem o seu diabetes, se elas estabilizassem a sua hipertensão, se elas diminuíssem seu peso através de atitudes saudáveis, não de remédios, porque sempre, no final das contas, o que conta é o remédio, o que vale é o remédio. Remédio
você tem que pagar por ele. Remédio deixa alguém rico, deixa as indústrias farmacêuticas ricas. Os alimentos não saudáveis também estão deixando as indústrias alimentícias ricas, as indústrias poderosas ricas, mas nós não nos atentamos com isso. Os professores de educação física, os nutricionistas, as pessoas que lidam com a saúde de uma forma bacana, há muitos anos vêm trabalhando na possibilidade de uma inversão, de uma modificação dos valores para que a gente tenha saúde, para que a gente viva uma vida diferente. Será que se a gente começasse a olhar diferente para essas questões que estão acontecendo hoje e historicamente já há muitos anos, a gente já não poderia estar revertendo esse quadro dessa pandemia, dessa sindemia que ataca e é oportunista e mata as pessoas com menos saúde? A gente não pensa nisso, a gente não pensa na saúde de forma adequada. A gente vive a vida de uma forma errada, com os olhos fechados, com os ouvidos fechados. A gente faz aquilo que a mídia está ditando para nós. Então coma porcaria, beba porcaria, não faça atividade física, fique cada vez mais obeso, cada vez mais diabético, cada vez mais hipertenso. Nós temos remédios para isso. Nós vamos salvar a humanidade através dos remédios. Não é essa a propaganda? Você vai viver muito mais, porque hoje a nossa medicina está avançada, nós temos remédios para tudo. Sim, nós temos remédios para tudo. Nós temos remédios que inclusive estão propiciando que hoje as mentalidades não se mudem. Que o diabético continue tomando seu remédio, que o hipertenso continue tomando seu remédio, que o obeso continue fazendo loucuras, muitas vezes com remédios também para emagrecer. Mas modificar a mentalidade do povo, modificar a mentalidade da sociedade, ou você mesmo que está me ouvindo agora, deixar de ser gado e fazer as coisas porque os outros fazem. Ah, todo mundo come bastante, todo mundo bebe, não tem problema, a vida vai acabar mesmo, eu vou morrer um dia. Mas ninguém esperava que a gente ia passar por isso. E não é uma questão mais de morrer um dia, é uma questão hoje de estar sofrendo com uma pandemia, com uma esqueci até o nome agora. Uma pandemia, uma sinemia, certo? Do quê? Porque nós estamos acostumados a fazer tudo errado. A gente não deu valor para a saúde. Quando que a gente vai dar valor para a saúde? Quando isso passar, será que nós vamos dar? Vamos voltar nos velhos esquemas de sempre. Passou mesmo, já tomei a vacina, o povo já está imunizado, né? Vamos esperar a próxima, porque ela virá. Porque o homem, ele não vai deixar de agredir a natureza, o homem não vai deixar de tomar os seus remédios, não vai deixar de comer errado, né? Eu acredito pouco na sociedade como um todo, mas eu acredito que nessa minha fala eu posso estar modificando, ou talvez deixando um ponto de interrogação naquelas pessoas que querem modificar a sua vida, o seu particular, que possam atentar para problemas que são muito mais graves do que essa pandemia, problemas que são recorrentes, que são históricos, de uma sociedade, de um homem que parou de pensar, que vive de uma forma curiosamente de gado, né? Então, onde o rebanho vai e faz, aquele boi, ou aquele cavalo, aquela ovelha faz igual, porque não tem muito o que pensar. Nós somos seres humanos, nós podemos pensar, nós podemos modificar a partir de agora, a partir de hoje, aquilo que está acontecendo. Você não pode salvar ninguém se você não se salvar primeiro, tá? Então, a partir de hoje, se você é diabético, se você é hipertenso, se você está obeso, tem o que fazer da sua vida, tem como modificar a sua saúde. Se prepare para os golpes, se fortalecendo, tá? Um boxeador nunca vai entrar num ringue se ele não tiver treinado muito, se ele não tiver muito forte. Um jogador de futebol também, ele não deverá entrar
num campo de futebol se não estiver completamente condicionado, treinado, preparado, tá? Então estamos numa guerra. E quando a gente está na guerra, a gente precisa se fortalecer para a batalha. É uma batalha que ela começou muito antes da pandemia e ela vai terminar muito depois da pandemia. É uma batalha individual, uma batalha de sociedade, é uma batalha onde a gente precisa divulgar valores novos, valores diferentes, valores que realmente vão valer a pena, tá bom? Então, como eu disse, a água bateu na bunda, né? E todo mundo se apavorou. Mas se você estiver bem preparado, você vai poder ajudar muita gente. Você não vai ajudar com vacina, você não é cientista, você não vai ajudar com remédio, você não é médico. Mas você pode ajudar através de uma conscientização. Se você é pai, modifique seus hábitos. Se você é filho, que convive com pessoas que estão com os hábitos, ou melhor dizendo, com vícios, modifique você, dê seu exemplo também. Pai ou filho, tanto faz. A gente pode ser exemplo para alguém. Eu sou professor de educação física. Hoje eu estou falando aqui, correndo o risco de parecer ridículo. Ah, mais um falando na internet. Mas como isso aí bateu forte na minha cabeça, bateu forte na minha mente, alguma coisa que eu puder passar para vocês, alguma pessoa que eu puder modificar o pensamento, eu vou estar feliz, tá bom? Então, se a gente tem que deixar algum legado para a humanidade, que seja de inteligência, sabedoria, né? Eu acho que inteligência, quando a gente entende as coisas e a gente aplica aquilo que a gente aprendeu, isso se torna sabedoria para toda a nossa vida, tá bom? Então é isso aí, gente, fiquem com Deus, tudo de bom, e logo logo estaremos novamente com as nossas aulas de ginástica. Fiquem com Deus.